Vamos falar hoje sobre proteínas, o que é, seus benefícios, o que a falta dela faz, ou o que o excesso dela faz, como é que eu suplemento, devo suplementar? Consumo proteína adequadamente? Será que eu consumo o que eu deveria consumir no meu dia? Então a gente vai falar muito sobre proteína aqui, tá? Comentem. Então vamos assim iniciar essa live com o coração cheio de energia para que eu consiga auxiliar vocês em todo esse processo e aprendizado, né? Do como vocês comem, o que é importante, o que eu deveria fazer. Então, sejam bem-vindos mais uma vez e bora falar de proteína, hein? Enquanto isso, como sempre, eu trago essa minha colinha aqui, ó, para eu não perder nos meus tópicos, que eu quero abordar tudo. Mas se inscrevam no canal. Então, quem é novo aqui, se inscreve para vocês receberem notificações de sempre que a gente tiver as lives de conteúdos diferentes. A gente está vindo com muito conteúdo para vocês, então se inscreve no canal, ativem o sininho, comentem, compartilhem, indiquem para quem você acha que faz sentido todo esse nosso conteúdo e comentem aqui durante a live se vocês tiverem dúvidas, eu vou respondendo ao longo do caminho aqui. Combinado? Para quem não me conhece, tá entrando hoje, nunca me viu, eu sou a Mariana Cárdenas, sou nutricionista clínica e esportiva e idealizadora de alguns programas de emagrecimento online. Tenho uma clínica, um instituto, o Instituto Bifit, aqui no interior de São Paulo e atendo em consultório presencial e online, não só aqui no interior, como em Ilhabela e São Sebastião, tá bom? E tô aqui, sempre com conteúdos para vocês, focada muito no esporte, na atividade física. Eu gosto muito dessa vertente, pode ver que para quem me segue no Instagram e nas minhas redes sociais, eu falo até mais sobre isso, né? Mas eu gosto da nutrição em si, então bora lá. O que é a proteína? Vamos começar com isso. Proteína é um macronutriente, assim como a gente tem carboidrato, gordura e proteína, tá? E temos os micronutrientes, que são as vitaminas, minerais. Então vamos começar pelo macronutriente, que é a proteína. A proteína ela é responsável pela nossa construção. Tudo que se constrói no nosso organismo é a proteína, tá? Ele precisa de proteína para construir coisas, senão o nosso organismo ele só sobrevive. Então, precisamos de construção. Então, precisamos de proteína e de bater a meta diária de proteína durante o nosso dia. E a maioria das pessoas não bate a quantidade adequada de proteína diária. Mas assim, gente, é 90%, principalmente mulher. 90% das mulheres não batem a quantidade de proteína diária. Os homens até um pouco mais, mas mulher é muito difícil, tá? E a proteína, ela manda no nosso processo de hipertrofia, que é construção muscular, e manda no nosso processo de emagrecimento. Então a proteína, ela tem que estar presente. Muita gente acha que emagrecimento, por exemplo, a gente tem que baixar toda a nossa quantidade diária de alimentos, né? Seja de carboidrato, proteína, gordura, e não. Proteína não. Proteína já tem que estar adequada para cima, inclusive, que só vai favorecer esse nosso processo de emagrecimento, tá? A gente baixar um pouco mais as gorduras, os carboidratos, beleza, mas proteína não, até porque normalmente a gente já não bate. E aí a gente vai ter que ter a preocupação de bater essa proteína diária. Fechou? Beleza, então é o nosso material de construção aí do nosso corpo. De músculo, pele, cabelo, o que mais? Unhas, dos nossos hormônios, enzimas e do nosso sistema imunológico, onde a gente tem essa imunidade para melhorar e prevenir inflamações e não ficar doente o tempo todo, estar bem para gerir o nosso dia, né? Então, melhora do nosso sistema imunológico. Como eu falei no início, sem a nossa proteína diária, o nosso corpo ele não constrói nada, ele só sobrevive e ele precisa construir, tá? Então hoje saiam dessa live sabendo que a proteína ela é essencial no nosso dia a dia. Independente se ela é uma proteína animal, se ela é uma proteína vegetal, se ela vem de suplementação, mas eu sei que proteína ela é essencial durante o nosso dia. Aqui a gente vem em relação ao emagrecimento e a uma hipertrofia, tá? A diferença
da proteína nesses dois casos. Proteína no nosso emagrecimento, ela melhora sempre construção, óbvio, né? Até porque mesmo que a gente queira emagrecer, a gente quer ganhar massa muscular ou pelo menos estar mais durinho, né? Então a proteína ela é responsável por isso. E a proteína, ela tem uma digestão um pouco mais lenta do que o carboidrato. Então ela nos gera mais saciedade. Quanto mais proteína a gente consumir, mais saciado a gente está. Por isso que uma pessoa, quando está no processo de emagrecimento, precisa comer menos alimentos, menos calorias e não consumir proteína, você vai ficar morrendo de fome mesmo, tá? Então, proteína é sinônimo de saciedade. Além disso, a proteína nos auxilia em compulsão alimentar. Tem muitas pessoas que têm essa compulsão alimentar e ela é quem nos auxilia também nessa ansiedade, nessa compulsão alimentar. Nos preserva a massa magra, então quantidades de proteína adequadas durante o nosso dia não deixa a nossa musculatura ir embora, tá? Se você tiver uma dieta muito restrita para o emagrecimento e se você não bater essa quantidade de proteína, o seu músculo ele vai começar a catabolizar e gerar energia, tá? Então vem essa geração de energia da proteína do seu músculo. Pense, você tá lá 1, 2 horas treinando para construir músculo e não bate a sua proteína diária, aí pega do seu músculo e gera energia para você. Então você tá lutando por uma coisa na academia e na alimentação você tá tirando tudo isso que você lutou na academia. Por isso que muitas pessoas vão pra academia e falam: nossa, Mari, eu tô lá 2 anos e meu corpo não mudou. Por quê? Alimentação. E não só alimentação, proteína. Proteína diária. Não é um dia que eu consumo um monte e tá tudo bem. Não. É todos os dias bater proteína. Todos os dias, tá? A gente tem que se atentar a isso. A nossa rotina alimentar precisa estar assim todos os dias para que você tenha uma rotina de construção. Então quer dizer que muita proteína, uma quantidade boa, nos preserva a massa magra, massa muscular. E proteína também faz com que a gente recupere mais fácil a nossa musculatura pós-treino. É uma recuperação muscular melhor com uma proteína também. Não, gente, que o carboidrato não ajude também numa recuperação muscular, tá? Ou numa geração de energia num pré-treino. Mas aqui a gente tá falando de proteína e o quanto ela é importante. Porque senão às vezes vocês saem daqui: ah, mas o carboidrato não adianta? Adianta, lógico. Mas a proteína, ela é essencial, certo? Cuidado com o comer menos para emagrecer e aí você não bater a sua meta de proteína diária, tá? Muitas pessoas fazem isso, inclusive vamos falar de um assunto polêmico, que é as canetas emagrecedoras, que é o Ozempic, o Wegovy, Mounjaro. Eles não consomem todas as quantidades de proteína adequada no dia. Por quê? Porque você não tem fome, você tem azia, você tem ânsia, e aí você acaba não consumindo. É a hora que você vai perder muita massa magra nesse processo. Então, para quem está usando canetas, se atentem com as proteínas, por favor, tá? Essa é uma dica, assim, valiosa para quem está usando caneta. Tá tudo bem, gente, quem tá usando, tá? Eu sou nutricionista, não tô aqui contra isso, não, tá? Eu tô aqui para gerar conteúdos para vocês, para explicar coisas legais que fazem sentido e vocês aprenderem um pouco mais com isso. Então, para quem está usando a caneta, só tomem cuidado com proteína. Fechou? Façam acompanhamento médico, façam exames, façam avaliações físicas para saber se você tá perdendo muita massa muscular junto ou não. Combinado? Eu já vou responder as dúvidas que vocês têm aqui, tá? Tem bastante gente hoje, hein? Gostei. Beleza. Vamos só continuar para não perder o foco aqui, eu já volto para responder. Qual é a quantidade adequada de proteína para o meu dia, então? Então, Mariana, se eu devo consumir proteína, o quanto que eu tenho que consumir no meu dia? Isso, gente, é muito variável para a sua rotina e pro nível de treinos e de atividade física que você faz, tá? Então eu já vou dar todos eles e vou fazer uma simulação aqui para vocês com um peso, beleza? Então vamos lá. Uma pessoa sedentária que não pratica atividade física nenhuma, de 0,8 gramas de proteína a 1 grama de proteína por quilograma de peso corporal, tá? Pessoa ativa, então é uma pessoa que ela se exercita, mas também é razoável.
de 1,2 gramas a 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. E para emagrecimento e hipertrofia, de 1,6 a 2,2 gramas de proteína pelo quilograma que você tem de peso corporal. Então agora eu vou dar um exemplo, tá? Vamos pegar 65 quilos. Como é que eu vou calcular a minha quantidade de proteína? Eu vou ficar sempre nesse emagrecimento e hipertrofia, tá? Porque eu sou bem ativa, busco sempre um resultado. Então eu não sou sedentária e nem sou uma pessoa só ativa. Então eu vou escolher de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilograma do meu peso. Então eu vou escolher aqui 1,8, certo? Então a gente vai aqui e vai fazer 1,8 gramas de proteína vezes os meus 65 quilos. Isso vai dar 117 gramas de proteína por dia eu preciso. Então eu, Mariana, preciso de 117 gramas de proteína. E como que eu calculo isso? Todo o alimento, vamos lá, 100 gramas de frango, tem 100 gramas de proteína? Não. 100 gramas de carne, tem 100 gramas de proteína? Não. Então não é 100 gramas do alimento que tem as gramas de proteína. Então a gente tem que buscar numa tabela lá. Se eu tenho que consumir 117 gramas de proteína, é só a proteína. Então eu vou lá no frango. Meu almoço tem 100 gramas de frango. 30 gramas de proteína tem em 100 gramas de frango. Então quer dizer que naqueles 100 gramas de frango eu já consumi 30 gramas do meu dia de proteína. Então eu vou precisar de pelo menos mais 3, 4 vezes isso, certo? Então 100 gramas de frango, 30 gramas. Daí no meu jantar eu tenho mais 100 gramas de frango, eu tenho mais 30 gramas, 60, já bati praticamente metade da minha meta diária. Aí eu vou buscar ao longo das outras refeições durante o dia, bater essa proteína. Seja no café da manhã, no lanche intermediário da manhã, lanche intermediário da tarde, lanche intermediário da noite. E o que é mais importante? É vocês colocarem toda essa proteína durante o dia de vocês. Não coloquem lá 117 gramas de proteína somente no almoço. Não, deixe ela fracionada durante o seu dia. Um pouco de proteína no café da manhã, almoço e jantar, e depois distribuída nos lanches intermediários. Não comam tudo de uma vez, essa quantidade de proteína adequada. Fechou? Onde estão essas proteínas? Alimentos: frango, carne, peixe, ovos, iogurte e queijos. Isso eu estou falando de fontes de proteína animal, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei. Ovos, frango, peixes, carnes e iogurtes e queijos, tá? Fonte de proteína animal. Aí a gente tem as fontes de proteína vegetal, que são feijão, lentilha, grão de bico, cogumelos, soja, tofu, quinoa e ervilha, tá? São as nossas fontes de proteína vegetais. Tem veganos e tem vegetarianos, que aí não podem consumir essa proteína animal, então vão estar mais com essas proteínas vegetais, certo? As proteínas de fonte animal, elas têm uma maior biodisponibilidade. Por quê? Elas têm mais quantidades dentro daquele determinado alimento. As proteínas vegetais não têm tanto de quantidade naquele determinado alimento. Então, o que a gente tem que fazer? Aumentar as nossas quantidades diárias e talvez até, em determinados casos, suplementar com proteínas em pó, certo? Beleza. Quais são essas nossas suplementações de proteína? O whey protein é a nossa proteína do leite, certo? Então, uma proteína animal. Beef protein é a nossa proteína da carne. Body protein é a nossa proteína do colágeno. E proteínas vegetais, como proteína de arroz, proteína de ervilha. Então, existem suplementações para todos os tipos, certo? Todos os tipos de proteína existem para quem puder. Às vezes tem pessoas que são alérgicas ao leite, a derivados, então não vão poder com o whey. A gente vai acabar indo com proteínas vegetais, a proteína do colágeno, a proteína da carne. Então a gente tem vários tipos de proteína para a gente suplementar. Mas eu preciso realmente suplementar? Aí você vai ver, se no seu dia você não bate a quantidade de proteína adequada, você vai suplementar e é uma boa fonte, tá, gente? De suplementar proteína, porque como eu falei, a maioria das pessoas não consomem
toda a proteína que deveria durante o dia, e isso nos prejudica dia após dia, certo? Uma outra proteína legal que muita gente consome é proteína do ovo, que é a albumina, certo? Então, temos aí muitas fontes, né? Proteínas vegetais, proteína do ovo, que é a albumina, proteína da carne, proteína do leite e proteína do colágeno. Então, aí, ó, 5 tipos de proteína e que a gente pode suplementar. Mas lembrando sempre que suplemento não substitui alimento, porém, vem como uma forma de nos ajudar, auxiliar e melhorar esse aporte de proteína que a gente precisa durante o dia, certo? Agora, antes de eu falar o modelo de cardápio, como vocês deveriam fazer, eu vou ler as perguntinhas, tá? Vamos lá. Gente, em primeiro lugar, obrigada, tá? Obrigada pelos olhos aqui, obrigada pelos elogios, obrigada mesmo. Vamos lá. Amo um churrasco. É isso, tá? É lógico que num processo de emagrecimento, é lógico que entendendo como é que tá a sua saúde, não dá pra ser aquelas carnes gordas, com gorduras aparentes demais, né? Carnes mais magras, ou então tira aquela capa de gordura. E sim, carnes são muito bem-vindas pro nosso processo aí de atingir essa nossa proteína diária, né? Lógico, fora os vegetarianos e veganos, sim, a carne é uma das maiores fontes de proteína. Então, o churrasco, ó, ok. Fechou? Depois dos 40 anos, é possível perder barriga? Lógico que é, mas é óbvio que é. Gente, super possível, depois dos 40, depois dos 50. É lógico que passando o tempo e a nossa idade, tudo vai dificultando. Isso não quer dizer que vocês não consigam chegar nesse resultado, tá? Tudo que a gente quer, a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que seguir em frente e consegue, tá? Com dieta, treino, consegue perder a barriga tranquilamente, fechou? E isso não é só genética não, tá? Isso é sim esforço, disciplina, foco e você chega lá. Então depois dos 40 ainda pode muita coisa e pode perder barriga sim, pode ficar forte, basta você querer, decidir e fazer, tá? Ação sempre, atitude é o que mais vale. O que mais? Porque tem alguns wheys que me dá muita dor de estômago? Porque tem muitas pessoas que são intolerantes à proteína do leite ou à lactose. E é por isso que te dá dor, tá? Para algumas pessoas isso dá mesmo e você vai ter que partir para outras proteínas. Muito, tá, gente? Eu tenho muito isso aqui no consultório. Pessoas intolerantes e até alérgicas. Então você vai passar mal, não só de estômago, que vai cair aquela bomba que já não te faz tão bem, né? Como você vai prejudicar a sua absorção e sua parte intestinal também vai ser prejudicada. Então, muitas pessoas que consomem whey têm muitos gases, né? Muitas flatulências, constipação, abdominal distendido, diarreia, intestino preso, tudo por conta do whey, por ele vir do leite. E aí tem pessoas que são intolerantes ou alérgicas ao leite, que seja a proteína do leite ou a lactose, tá? Lactose, gente, é o açúcar do leite. E hoje tem alguns wheys que não tem lactose, mas aí às vezes você pode ser intolerante à proteína do leite. Então aí o whey para você não dá. Você vai ter que ir para Beef Protein, que é o da carne, Body Protein, que é do colágeno, proteína vegetais, tá? Ou até às vezes a proteína do ovo, que é a albumina. Então é normal, você vai ter que mudar de whey, infelizmente. Vai ter que mudar de proteína, na verdade, né? Não de whey, porque o whey vem do leite. Depois aqui, eu perdi 8 quilos de Mounjaro. É verdade. É isso, eu tava falando sobre as canetas, sobre Mounjaro. E é isso, gente. Perde-se quilos sim, a gente tem algo a nosso favor, uma medicação, uma ferramenta a nosso favor. Então, ela precisa só ser bem usada, né? E na alimentação também, para que você não perca tanta musculatura, porque senão você vai ficar magro e mole, e chupado e caído, e é isso sim, isso é a realidade, tá? Então, o Mounjaro, muito bem feito, com uma nutrição, com uma alimentação adequada, a gente reduz esse risco de você despencar todinho. O que mais? Mas é verdade que Mounjaro leva gordura e todo o músculo, é isso, é o que eu também tava falando, certo? Leva músculo sim. Eu trabalho com muitas pessoas que
que usam o Monjaro. Eu trabalho com um nutrólogo aqui na minha clínica que também prescreve Monjaro. Tá tudo bem. O problema é que se você não cuidar da sua alimentação, você vai mandar gordura embora e músculo junto e assim, muito, tá? Então cuidem da alimentação de vocês e foquem na proteína. Proteína, sempre, sempre, sempre. Pode obter proteínas através de grãos tipos de ervilha? Sim, como eu falei aqui, proteínas vegetais, tá? Como ervilha, lentilha, grão de bico, soja, são muitas fontes de proteína vegetal. Então sim, a gente consegue bater essa nossa meta diária de proteína com os alimentos vegetais. Mas a gente vai ter que ter uma dedicação maior para isso. Quantidades maiores, talvez até suplementar. Fechou? Mas consegue. Então assim, vegetariano, vegano, consegue bater a quantidade de meta diária sim. Mas vocês têm que se organizar, se planejar, se regrar para isso, tá bom? Que mais? Eu me sinto com mais energia comendo um franguinho grelhado com salada pela manhã. Se eu comer pão, eu passo muito mal, parece que tira a minha energia. Gente, para muitas pessoas, o carboidrato, dependendo da forma dele, até por vir de uma farinha de trigo, né, do glúten, causa isso mesmo. Não é para todo mundo, mas tem pessoas que sim, o pão até causa um pico de insulina maior e faz você ter essa queda de energia. Então, seu corpo pede por energia devido à insulina o tempo todo. E é por isso que você tem essa queda de energia. Daqui a pouco você tem que repor de novo. E tem a queda de energia, repõe de novo. Então, é um fato isso. O que você fez de manhã, que você falou, é que não é todo mundo que consegue fazer uma alimentação assim. Mas o que tem de manhã aqui, que é um frango grelhado com uma salada, você combinou proteínas, que você já começa o seu dia nota 10, com saciedade, com um alimento adequado, e as fibras de uma salada, né, com não tanto carboidrato. Então vai te gerar uma energia, você vai estar mais disposto mesmo, vai estar mais saciado. Então isso é um fato, tá? Se todo mundo começasse o dia assim, ia ser maravilhoso. Eu sempre falo nos meus programas de emagrecimento, porque a gente fala muito do emagrecimento, né, de uma saciedade, de uma fome. Sempre eu falo, inicie o dia de vocês com proteína. Inicie, sim, sempre. Um ovinho, um franguinho desfiado, um atum, faz um patezinho que seja. Ou às vezes até uma suplementação de proteína junto com o seu café da manhã. Porque aí pelo menos você começa o seu dia de uma forma mais adequada, já fazendo com que o seu metabolismo entenda esta relação da proteína com você, tá? Então, ótimo comentário, André. Se todo mundo começasse o dia assim, estaria maravilhoso. Aqui falaram, vi esta moça bonita, parei aqui, do que se trata? Se trata de uma nutricionista trazendo muito conteúdo bom aqui para vocês, tá? Então, se inscreve, Aguinaldo. Se inscreve aqui no meu canal, comenta, curte, compartilha, me deem essa moral, que a gente ainda vai ter muita coisa boa para vocês. Fechou? E me sigam lá nas minhas redes sociais, tá? No Facebook, Instagram, TikTok, tem de tudo. A gente sempre tenta deixar aqui na descrição para vocês, mas vai lá que a gente também tem muita coisa boa. O que mais? O excesso de proteína faz mal? Sim, gente. Dependendo de como for, a quantidade de proteína é muito difícil. Na verdade, você consumir as proteínas num excesso assim absurdo, mas existe, né? Não é uma maioria, mas existe. E sim, qualquer coisa em excesso faz mal. Mesmo essas que fazem bem, elas fazem mal em excesso, tá? Por quê? Porque o seu corpo ele não dá conta de metabolizar toda essa proteína e gera para o seu organismo alguns subprodutos, né? Coprodutos mais tóxicos para o nosso sangue, para o nosso organismo. Então, não tem por que também a gente ficar se excedendo demais em relação à nossa proteína, porque aí a gente tem que pensar em problemas renais, né? Em rim, em fígado. Então, tomar cuidado sim com o excesso. Mas calcula isso que eu falei no começo da live. Para quem tá chegando agora, volta lá no início da live, a gente falou quantidade de proteína adequada para cada pessoa por quilograma de peso. Calcula uma média para você não se exceder também. Fechou? Albumina tem gostinho de leitinho, eu acho. Gente, a maioria das pessoas não gostam de albumina. Acham que tem gosto de ovo. Eu falo que a albumina, você acaba tendo que bater com alguma coisa. Bate com fruta, bate com alguma outra coisa meio congelada, para que saia esse gosto. Mas tem pessoas que gostam,
tá? Hoje, a gente tem produtos de suplementação bem mais fáceis de serem ingeridos, tá? É um gosto melhor. Antigamente, a gente não tinha toda essa demanda, não. Mas a albumina, ela tem essa coisa meio leitosa. Então, que bom que pra você parece que tem gosto de leitinho, porque para algumas pessoas não conseguem tomar de jeito nenhum. O que você acha da dieta cetogênica? Gente, eu sou super adepta à dieta cetogênica, tá? Não hoje, tá? Eu vou falar por mim. Não hoje como um estilo de vida, mas como uma estratégia alimentar a ser seguida por um período determinado. Eu acho que ela tem muitos benefícios, tá? Então, uma melhora dessa insulina, melhora da glicemia, melhora do nosso colesterol, melhora do nosso metabolismo, construção muscular, melhora da saciedade, compulsão alimentar. Então, assim, disposição. Por mais que no começo a gente, sem tanto carboidrato, acha que pode prejudicar, não. Depois a gente vai se habituando e o nosso organismo entende aquela parte metabólica e se dá super bem. Então, eu sou a favor da dieta cetogênica. Para quem não sabe, gente, dieta cetogênica é você diminuir drasticamente aí os nossos carboidratos do dia, tá? Então, a gente fica muito mais à base de proteínas e gorduras. E no processo de emagrecimento, muito mais até à base de proteínas, né? E, lógico, alguns macronutrientes. Então, salada, legumes, verduras e algumas frutas, porque não são todas as frutas que podem na cetogênica, tá? Mas sou a favor, sim. Adoro estratégias alimentares, inclusive no meio de um processo, seja de uma hipertrofia e seja de um emagrecimento, tá? Gente, dá like porque consulta com nutricionista tá caro e aqui é gratuito. É isso, gente, é isso. Me dá moral, se inscreve aqui no canal, dá like, compartilha, porque a gente vai cada vez mais estar fazendo conteúdos para vocês. Para quem nunca viu meu canal, volta, tá? Tem muitos conteúdos já. Tem muitas lives, tem shorts. Então, assim, se divirtam e deixem os comentários aqui para conteúdos que vocês gostariam de ver, tá? Futuramente. Fala, Mari, eu quero saber sobre Monjaro de novo e a alimentação, quero saber sobre alguma vitamina específica. E a gente vai estar vindo com as lives e os conteúdos para vocês sempre, tá? Já coloquem aí na agenda de vocês. A cada 15 dias a gente tem live aqui. E na maioria das vezes de quarta-feira. Às vezes é terça, às vezes é segunda ou quinta, mas na maioria de quarta-feira a cada 15 dias. Então já notem na agenda e sempre a gente coloca antes. Então já ativem o sininho pra deixar pra vocês que eu vou entrar, tá? Vamos lá, o que mais? Boa noite, gente. Quem tá me dando boa noite aí? Qual a melhor dica pra perder peso sem precisar ir pra academia? Atividade física, ela é sempre muito bem-vinda e sempre uma boa aliada para o emagrecimento, tá? Mas não vou deixar a atividade física de lado, porque assim, eu sou a pessoa que eu amo isso, sou nutricionista esportiva, então sempre vou querer que você faça junto. Porém, tá numa época da sua vida que você não tem o que fazer, né? Tá trabalhando, estudando, não tem horário para você treinar direito e tal. Gente, quem manda no nosso emagrecimento é a boca, tá? Então, emagrecimento, perder uns quilinhos, perder peso, é a boca. Então, a sua alimentação ela vai comandar tudo e você precisa estar ingerindo menos calorias do que você gasta. Então, se eu gasto hoje no meu metabolismo 2.000 calorias, eu preciso uma dieta, né, um plano alimentar que seja no mínimo aí de 1.800 para baixo, 1.500 para baixo. Por quê? Porque você precisa ter esse déficit calórico, certo? Então, mesmo que você não tenha uma atividade física, você precisa pensar na sua alimentação. André, de novo aqui, ó. Super baratinho a albumina, é isso mesmo. É um suplemento bem mais barato, tá, gente? Eu faço consultas online? Faço. Esse eu respondi até no começo, mas já vou falar. Eu atendo, gente, presencial no interior de São Paulo e atendo em Ilhabela e São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Mas eu também faço atendimentos online e tenho também grupos de emagrecimento online, tá bom? Depois vai lá na minha rede social ver tudo isso pra vocês. Low carb, o que você acha? Que você acha que eu já fiz, eu perdi muito peso, mas é difícil porque tem que saber o que come pra não dar pico de insulina. Gente, isso é muito individualizado, André. Você fez a low carb durante muito tempo e aí você perdeu muito peso, você quer saber como seguir para não dar pico de insulina? Depois me responde, se você estiver aqui ainda, me responde que eu tento entender melhor a sua pergunta, tá?
ignorou o meu comentário. Gente, eu acho que eu não vi. Cadê o seu? Ah, fumar maconha faz mal para os músculos. Aí eu já não preciso entrar muito nesses quesitos, porque eu não entendo muito desses tipos de medicações, modo de dizer, e de terapias alternativas, né? Que hoje, em muitas ocasiões, estão sendo muito bem-vindas. Mas não que vai fazer mal para esse músculo, não vejo estudos assim, porém eu prefiro não responder para que eu não fale nada errado quando eu não sou especialista nisso, tá bom? Então não é por isso que eu ignorei, não. E eu acho que é isso. Se inscreva mesmo para não perder, tá? Muito obrigada. Gente, acho que eu respondi muitas de vocês já. Até porque 33 minutos de live eu falo que eu quero sempre deixar 30 minutos. Bora! Ó, vamos só finalizar? Então vamos resumir aqui nossa live hoje de proteínas, certo? Proteína é o quê? O nosso tijolo da construção, tá? Proteína é nosso tijolo de construção. É só com ela que a gente constrói algo. Se a gente não tiver ela, a gente só sobrevive. Então a proteína ela é essencial no nosso dia a dia, na nossa alimentação, seja por saúde, seja por um processo de emagrecimento e seja por um processo de hipertrofia, tá? Ela é essencial. A maioria das pessoas não batem a proteína. Então calculem a de vocês. Voltem para o começo da live, onde eu falo gramas de proteína por quilograma de peso. Aí vocês calculam a de vocês e calculem pelo alimento, certo? Aqui, ó, eu até dei alguns exemplos, eu vou até dar de novo. 100 gramas de frango tem 30 gramas de proteína, tá? 100 gramas de carne vermelha, de 26 a 28 gramas de proteína. 100 gramas de ovos tem de 12 a 13 gramas de proteína. 100 gramas de peixe tem de 22 a 25 gramas de proteína. Queijos, 11 gramas de proteína em 100 gramas. Iogurtes, de 9 a 10 gramas de proteína. É lógico que tem aqueles iogurtes proteicos hoje, com 15, 20 gramas, tá? Tô falando de iogurte normal. Lentilha, então 100 gramas de lentilha tem 9 gramas de proteína. Aí eu vou entrar num assunto rapidão, que é... Por que a gente fala que fontes de proteína animal tem uma biodisponibilidade de proteína maior? Por conta disso, tá? Então, ó, lentilha, 100 gramas dela tem 9 gramas de proteína. Grão de bico tem 9 gramas de proteína. Já um frango tem 30 gramas. É o triplo, tá? De proteína em tantos gramas de frango que você tem. Então, a biodisponibilidade da proteína animal é maior do que a proteína vegetal, mas isso não quer dizer nada que a gente não consegue atingir, tá? Então, calcule essa proteína adequada. Oferte ela em vários momentos do seu dia, não deixe para comer tudo de uma vez em uma refeição só, certo? Então ponha ela no seu café da manhã, inicie o seu dia com proteína para não ter o pico de insulina, que aqui estavam falando um pouco sobre isso, tá? Ponha no seu lanche da manhã, ponha no seu almoço, lanche da tarde, no seu jantar e no seu lanche da noite, tá? E se você não conseguir bater a sua meta de proteína, aumente com a suplementação. E todas essas suplementações que eu falei aqui pra vocês. Combinado? Acho que é isso. Falei o que é, os benefícios, quantidade, as fontes. Respondi as dúvidas. Eu acredito que eu finalizei, tá? E vou responder a última dúvida aqui. Na verdade, a low carb é difícil, na minha opinião, porque você tem que ver o que come para não afetar a insulina e isso mesmo. Sim. A gente tem uma quantidade de carboidrato adequada durante o dia na low carb para que a gente não passe realmente dessa dosagem de carboidrato, mas ela é muito boa, tá? Porque a low carb, dependendo do quanto você já come durante o seu dia de carboidrato, a gente já tem uma noção de que ela não vai acionar a insulina e esse pico maior mesmo, porque ela já é low, tá? É uma quantidade reduzida de carboidrato. Mas a cetogênica acaba sendo um pouco mais eficaz nesse fato de pico de insulina, tá? Mas a low carb também é uma estratégia muito boa, sabendo adaptá-la. Mas essa contagem de carboidratos também é importante. Quem sabe um dia a gente não faz uma live com contagens de carboidrato, que eu acho que é bem legal também. Fechou? Gente, muito obrigada pela presença, amei. Aliás, a cada live, a cada conteúdo que eu tô criando, tem sempre mais gente, sempre mais comentários, sempre devolutivas muito boas. Então eu espero que vocês gostem de tudo que eu tô trazendo pra vocês aqui, do meu jeitão, de falar rápido, alto, firme, que essa sou eu, certo? Obrigada por tudo, obrigada por estarem aqui. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e vão lá nas minhas redes sociais. Um beijo, boa noite e fiquem com Deus.